Glória a Deus, paz seja convosco. Estamos no mês de março, o mês do aniversário de 42 anos da Catedral Quadrangular do Rochdale, que eu tive o privilégio e o chamado para abri-la aqui no Rochdale, em área livre, sem nenhuma cadeira, sem nada. E hoje nós podemos ter a catedral em Osasco, da Igreja Quadrangular. Louvamos a Deus por isso. E neste mês nós estaremos inaugurando o nosso estacionamento, que vai ser uma grande bênção. Já está sendo, que o pessoal já está usando, né? Essa bênção muito grande que o Senhor nos concedeu de estarmos construindo o nosso estacionamento. Nesse mês de março, nós vamos estar falando sobre pensamentos. O que é ter pensamentos, o que é pensar e qual o resultado dos pensamentos. Nós vamos estar estudando que os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do ser humano, dos nossos pensamentos. E nós vamos orar agora e pedir a bênção do Senhor. Eu peço que você esteja acompanhando também o material do boletim. Esta mensagem é uma mensagem que está distribuída em 4 mensagens, uma para cada semana do mês de março na cela. Procure, então, vamos usar aquilo que Deus nos deu para este ano, para atingirmos e orientarmos cada vez mais as pessoas dentro da palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, o teu santo e amado Filho, Pai querido, eterno, maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, para estudarmos, meu Pai querido, a tua palavra com os teus filhos e filhas. Pai, o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê a direção e a orientação do Santo Espírito do Senhor, para transmitirmos e também para que a mensagem seja recebida com clareza e com entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a todos e vamos ler o que diz aqui em Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor Deus. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos dos seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, o tópico número 1 hoje, que nós vamos estar estudando nessa série, que todos devem estudar também essa semana, é por que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então, a Bíblia nos faz algumas alertas que muitas vezes nós acabamos nos esquecendo. Por exemplo, a Bíblia nos alerta que o nosso coração é enganoso, ele nos engana. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é doente. Então, ele é doente, ele não é um coração sadio. E a Bíblia diz também para nós que o nosso coração pode estar cheio de coisas boas e cheias de coisa ruim. Depende do quê? Daquilo que eu ponho dentro do meu coração. Agora, nós sabemos que o coração também trabalha junto com os pensamentos, trabalha junto com os nossos pensamentos. Nós devemos cuidar do nosso coração, colocando a lupa com a palavra de Deus
naquilo que está dentro do nosso coração. Também a Bíblia diz para nós que nós devemos analisar, colocar uma lupa para ver se os nossos pensamentos estão à luz da palavra de Deus, estão segundo a palavra de Deus, se estão segundo o propósito de Deus, se estão segundo a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que nós devemos trazer os nossos pensamentos escravos, submetidos a obedecer a palavra de Deus. E isso, cada vez que nós temos que trazer os nossos pensamentos, o nosso coração, escravo à vontade do Senhor nosso Deus, nós estamos negando a nossa vontade. E a Bíblia diz que os pensamentos do ser humano dirigem os seus pés. E o que é triste, nós pensamos que os nossos pensamentos estão certos, dos outros errados. Nós pensamos que aquilo que está dentro do nosso coração é o que é errado e não o que está no coração dos outros. Então, por quê? Porque quando o nosso espírito está mais fortalecido em Deus do que o nosso corpo fortalecido na carne, segundo as coisas da carne deste mundo, aí nós vamos entender os propósitos de Deus, escravizar, submeter o nosso coração e também a nossa vontade, os nossos pensamentos à vontade de Deus. Mas se eles não estiverem submetidos a Deus, nós vamos estar errando continuadamente e achando que estamos acertando continuadamente. Quando as pessoas, você pode observar com maior simplicidade da terra, ela dentro de um julgamento de si própria, ela julga que tudo que ela faz é bom, tudo que ela faz está certo, que o plano dela é o que é certo, o que ela sente é o que é certo, o que o coração dela está tocando está certo, mas a Bíblia diz que não está, que ele é enganoso. Então, nós temos que saber caminhar dentro da palavra de Deus. Então, nós temos que olhar para os nossos pensamentos e avaliar os nossos pensamentos dentro da palavra de Deus. Muitas vezes, nós achamos que nós não temos reconhecimento daquilo que nós fazemos. Você pode achar que não está sendo reconhecido por aquilo que você faz na empresa, em casa, na igreja, em qualquer outro lugar, no meio dos amigos. Mas depois, nós chegamos na igreja e cantamos: eu não quero ser reconhecido por ninguém. Olha que contrariedade. Será que isso nunca aconteceu com você? Será que você nunca achou que o seu esposo deveria reconhecer mais o que você faz? Que a sua esposa deveria reconhecer mais o que você faz? Que os seus filhos deveriam reconhecer mais o que você faz? Que lá no seu trabalho, o líder, o patrão deveria reconhecer mais o que você faz e te dar até um aumento? Por quê? Nós achamos que o que nós fazemos, a régua de correção para nós que nós usamos é torta. Não é um prumo certo, ela é torta. Um sábio chinês, ele nos ensina uma lição que de vez em quando eu conto ela para os colaboradores da igreja. Um patrão achou por bem
dar aumento aos funcionários. E quando eles receberam o salário, alguns ficaram alegres, e outros não ficaram tão alegres, e outros não ficaram alegres de maneira nenhuma, e acharam por bem e falar com o patrão. Então, vamos nominar aqui o João. O João chegou para o patrão e disse: patrão, eu queria pedir um aumento melhor para o senhor. Eu acho que não foi justo o José receber tanto de aumento e eu não receber igual. Primeiro que quem recebe aumento ou pagamento não deve estar escafunchando para ver o que o outro ganha. Aí o patrão falou: ah, é? Ele falou, tá bom, eu vou dar um café aqui e eu quero que você vá até a frutaria e você saiba para mim se lá tem melão e se tem melancia. Aí o moço saiu, voltou e chegou e disse: sim, patrão, lá tem mamão e tem melancia. O patrão falou: tá bom, obrigado, dispensou ele. Aí o patrão chamou o José. Chamou o José e disse: José, eu preciso que você vá na frutaria para mim. E eu preciso que você veja para mim o preço do melão e da melancia, porque eu vou dar um café aqui. O José saiu. E demorou um pouco mais do que o João. Não tanto, mas demorou um pouco mais. Quando ele chegou, o patrão chamou o João para ouvir o que o José ia falar. Aí o patrão falou: você viu o preço do melão e da melancia? E o José disse: patrão, com todo respeito, eu vi o preço do melão, eu vi que tem melão e tem melancia, eu vi o preço. Mas também eu procurei ver, e tem abacaxi, e vi o preço do abacaxi. Eu vi também que lá tem o pesco, de repente o senhor quer saber o preço de variedade para escolher. Eu vi que tem uvas, e o preço de cada um é esse. Mas ao sair de lá, eu me lembrei de que a verdade é que há uma outra frutaria um pouco mais distante. E eu achei que o senhor ia gostar de eu avaliar também outro lugar. E eu fui. E chegou lá, patrão. O melão lá é mais barato, uma melancia é mais caro, o pêssego é mais barato, mas a uva é mais caro. E eu vi outras frutas lá, que se o senhor quiser, o senhor pode substituir. E também pensando que o café do senhor, que o senhor iria servir, seria para 30 pessoas, eu já fiz uma planilha de quanto ficaria este café. Então, o café vai ficar em quanto? E aquilo que o senhor decidir, eu estou disposto a ir lá buscar, porque aí eu separo as melhores frutas para trazer. O patrão olhou para o João e disse: João, você ainda quer aumento ou você quer ser dispensado do emprego? É assim. Quantas vezes nós temos pessoas que trabalham para nós, você pergunta alguma coisa, por exemplo, onde é o endereço? A pessoa diz São Paulo, tá? Mas São Paulo é tão grande. Onde fica? Na rua tal. Ah, você tem que mandar de novo. Que bairro é? Fica perto do quê? Olha quanto tempo desperdiçado. E o sábio chinês diz que aquele que trabalha com aquele que não é facilitador e que não tem o interesse que o patrão tem,
não vale a pena ficar com essa pessoa. Além dela não produzir o que ela deveria produzir, ela faz o patrão ficar perdendo tanto tempo para pedir uma coisa de cada vez. Quando ela deveria pensar, se está pensando nisso, onde é, eu já tenho que dizer, é em São Paulo, é na rua tal, no número tal, perto de tal hora, e o melhor horário para ir lá é tal. Então, e eu vou estar mandando, se facilita, além do GPS do celular, eu vou estar mandando um itinerário para facilitar a vida. Então, nós temos que ter ao nosso lado pessoas facilitadoras. Então, nós estamos aí, ainda no mês de março, vai continuar a campanha. Olha que linda minha camiseta, dá uma olhada. Linda, né? Jesus batendo a sua porta. O mês de março, que é o aniversário da igreja, nós vamos estar trabalhando para ganharmos todas essas pessoas que Jesus já bateu a porta e elas abriu. E agora Jesus abriu a porta da casa dele, que é a igreja, para elas virem, vamos trazê-las. E aqui vamos ensinar para elas que a terceira porta tem que se abrir, para a vitória ser total. Que é o quê? A porta do coração. Mas vocês viram que o João achava que ele merecia receber a mesma quantidade de José. Não. Talvez o patrão ainda não o tinha dispensado, até por misericórdia. Que a Bíblia diz que não devemos ter conosco pessoas trabalhando por misericórdia. Elas vão atrapalhar mais do que nos ajudar. Elas vão nos causar tristeza, aborrecimento, irritação. A Bíblia nos ensina tudo. E aqui nós temos que, com o nosso pensamento, agradar ou desagradar a Deus. Se os nossos pés são guiados pelos pensamentos, para onde os nossos pensamentos têm levado os nossos pés? Para bater na porta de alguém, para ela abrir a porta e nós fazermos uma oração por ela, porque nós estamos levando Jesus, ele está dentro de nós. Os nossos pensamentos podem ser bons e podem ser maus. Pensamento é igual um pássaro. Um pássaro, lá na Argentina, na praça da Casa Amarela, lá do governo, é a Praça dos Pombos. Você não consegue nem andar de tanto pombo. De repente, os pombos vêm, sobem no ombro da gente, principalmente se estiver comendo alguma coisa, e sobe na cabeça. E eles vêm de algum lugar que você nem vê, quando você vê, ele já está com os pezinhos trancados nos seus cabelos. Eles colocaram os pés ali. Só que você só vai deixar ele fazer ninho ali se você quiser. Todos nós, sem exceção, há momentos que nós temos pensamentos que não deveríamos ter. Você pode já ter tido pensamento de vingança, pensamento de raiva. E nós temos que saber que nós precisamos agradar a Deus e não desagradá-lo. É algo maravilhoso isso. Se o nosso coração é mau, nós precisamos dizer para o Senhor: purifica o meu coração. Como é que o nosso coração é purificado? É pela palavra de Deus. Pela lavagem da palavra do Senhor nosso Deus.
Como é que os nossos pensamentos são transformados? Pelo poder do Espírito Santo, da palavra de Deus e da oração. Não tenha misericórdia de você, senão você vai chegar no ponto final, te destruindo e te condenando. Não tenha sempre o cetro levantado a seu favor. Avalia como é que está sendo a sua postura, como é que você tem agido para com Deus, para com as pessoas, no trabalho, na escola, na igreja. Como é que tem sido? A Bíblia diz que nós somos e fomos salvos para servir. Mas quantas vezes nós achamos que quando vamos servir a Deus, que na verdade nós estamos servindo é a pastora. Quem sabe achamos que estamos servindo é o fulano, é o cicrano, quando a Bíblia diz que nenhum trabalho que nós fazemos para o Senhor é vão. Nós estamos aí por causa dessa pandemia, com alguns irmãos que têm vindo limpar a catedral, até nós contratarmos alguém para limpar a catedral. E eles vêm e limpam, você vê tanto amor neles. No começo, é cada 15 dias, na quinta-feira que eles vêm. Se você puder vir ajudar, vem também. Sabe que eles vinham numas 15 pessoas para limpar a catedral. E quando chegava na hora do almoço, eles ainda não tinham acabado. Eu falava para o voluntário do escritório ver o que fazer lá para eles poderem comer. Porque se é uma coisa que não pode faltar na casa de Deus, é comida. E foram diminuindo. E eu observei que agora está em 3 ou 4 pessoas. Será que se cansaram de fazer o bem ou não pôde mais fazer o bem? Tem as duas coisas. Às vezes voltar a trabalhar, como 2 eu sei que voltar a trabalhar. Quem sabe outros chegaram e pensaram assim, eles que contratam alguém, afinal de contas eu pago o meu dízimo. Ué, está querendo administrar o dízimo? Não se incomode, que se não pagar a pessoa para trabalhar, o valor do seu dízimo, avalia quanto é, daria para pagar alguém? Está sendo usado para outra coisa. Quem é do Roxidal não tem o que falar, porque sabe que Deus tem nos dado a bênção da multiplicação sobre aquilo que tem entrado na igreja de uma maneira toda especial. Esses dias, alguém me disse, missionária, eu já admirava a senhora e o pastor, mas um passarinho me contou que a senhora e o pastor cortou o subsídio nesse tempo de pandemia para que a igreja possa cumprir com os seus compromissos. Verdade. Desde, na verdade, de fevereiro do ano passado, nós temos feito isso. Cortado, porque amamos a obra de Deus. O nosso coração não é dominado pelo dinheiro. O dinheiro é bênção de Deus que vem para nós, mas não é para controlar a nossa mente e o nosso coração. E aquela pessoa veio falar comigo, eu nem perguntei quem foi que falou a ela, porque é verdade, eu fiquei quieta.
também bati o peito, porque eu sou boazinho, não. Porque eu amo a obra do Senhor nosso Deus. Você e eu podemos achar que somos bons e termos coração mau. Podemos achar que somos bons e termos pensamentos maus. Então, vamos a cada dia olhar na palavra de Deus. Este mês de março, procura pesquisar na palavra de Deus acerca de pensamentos, acerca de coração segundo o coração de Deus, acerca de atitude segundo Deus e atitude que desagrada a Deus. Atitude que nos leva a tornar alguém mais feliz. Que às vezes temos atitude que nós fazemos com que pessoas ficam tristes, aborrecidas. Mas vamos lutar para que as nossas atitudes levem pessoas a ficar alegres e felizes. Para que os nossos pensamentos sejam bons pensamentos. Nosso pensamento, ou os nossos pensamentos, pode nos levar à vitória ou à destruição. Você concorda comigo que o pensamento do ladrão, ele pensa que ele vai fazer um roubo muito forte e que a partir daquele roubo ele vai ter muito dinheiro. Esse é o pensamento dele. O coração levou para estratégias. E o pensamento levou eles até o ponto que era para roubar. Então, era o coração inclinado para o mal e o pensamento dirigindo os pés para o mal. E a pessoa foi. Mesmo que ela não tivesse sido presa naquele roubo, qual foi a vantagem que ela teve ali? É aparente. Você já observou que quando pega esse pessoal que rouba, que faz isso, a condição miserável que eles vivem? Em gueto, em tudo mais? Se eles forem presos, eles entregaram a liberdade deles por causa do coração doente, por causa que o coração os enganou, porque eles achavam que ia dar tudo certo. Quantas pessoas tentam enganar em negócios e acham que tem vantagem? Quando eu gerenciava a loja, eu tinha um vendedor lá que era o melhor vendedor. Ninguém batia nele, ele ganhava todas as vezes. E quando foi um mês, ele estava encontrando dificuldade para vender. Aí ele virou, o pessoal da loja me chamava de chefinha, ele falou, chefinha, não se preocupe não, porque até o dia de fechar aí, eu vou ter batido a minha meta. Porque o comércio, o banco, é tudo assim, trabalha por meta. Falta matar as pessoas, mas elas têm que cumprir a meta. Se a pessoa no reino de Deus, se fosse assim. E tudo bem, quando chegou no fim do mês, ele tinha ganhado a meta. Eu fiquei contente. Passou uma semana, na hora do almoço dele, chegou uma senhora muito braba com o marido.
e jogou na minha mesa assim o liquidificador. Blé. Eu falei, está acontecendo alguma coisa? O liquidificador foi quebrado? E o homem falou, essa loja vocês não prestam. Olha, o julgamento já vem para todos. Essa loja vocês não prestam. Eu devia levar todos vocês para a delegacia. A maneira como vocês vendem, uma maneira covarde, enganosa, e eu não estava entendendo nada. Senhor, se acalma, se o liquidificador estiver quebrado, eu vou te trocar. Dentro de 5 dias, o senhor tem o direito de trocar a mercadoria, 5 dias úteis. Eu quero meu dinheiro de volta em 10 minutos, ou vamos todos para a delegacia. E o vendedor estava almoçando, ele almoçava fora. Aí ela falou, ainda ele explicou tudo para mim como é que funcionava. Por que, senhora? A senhora está com dúvida como o liquidificador funciona? Não, o que ele falou para mim é que o liquidificador era liquidificador e eletrola. Que eu botasse o disco de vinil em cima e ligasse o liquidificador e o liquidificador ia tocar hino. E quando eu cheguei em casa que eu contei isso, meu marido ficou furioso e com muita raiva. O cara achou que eu era boba. Até que eu era mesmo, que eu fui enganado e acreditei. Só que ele é meu vendedor há muitos anos. Olha, irmãos, que coisa terrível. Manchou o nome da loja, o homem queria pôr no jornal. O homem queria fazer tanta coisa. Porque a mulher queria comprar uma eletrola e comprar um liquidificador. E ela tinha pouco crédito. E como ele queria alcançar a meta, ele enganou aquela mulher. O que eu tive que fazer? Pegar uma eletrola, dar para aquela mulher e no fim do mês descontar do vendedor. E quase mandei ele embora. Porque danificou, arranhou o nome. Era a Marabras, era o gerente da Marabras, arranhou o nome da Marabras. Muito ruim, ele gritava e aquele dia estava cheio de gente. Eu, calma, senhor. Qual foi o lucro daquele vendedor? Só para não perder o prêmio do primeiro lugar, ele se achou no direito de enganar desse jeito, fazer com que aquela senhora se sentisse burra. Mas ele achava que ele estava certo. Ele achava que quando aquela senhora voltasse, que é claro que ele sabia que ela ia voltar, ele estaria na loja. E como costuma dizer que vendedor é enganador, mas não são todos, não. Eu tinha vendedores lá muito bons e honestos nos negócios. E que ele aí, então, ajustava com a mulher. Muito ruim. Quantas vezes a pessoa engana? Quantas vezes a pessoa quer vender um carro, dá uma para vender. Nós vendemos o Astra agora, que eu quero comprar um carro pequeno, se souber de um bom, de 2015, 16, 17, 18, carro popular, quero comprar um pequeno, vendemos o Astra. Eu levei o Astra no mecânico, na verdade, pastor Michel, né? E no funileiro. Porque eu não queria que depois alguém dissesse, a pastora desta igreja me enganou, disse que o carro era bom e era uma porcaria. O carro estava excelente. Mas eu mandei para revisar. Mas tem gente que tenta enganar. E nós não podemos ser enganadores. Porque os enganadores
São parentes do diabo que veio para enganar. Nós não. Nós temos que ter luz, caminhar e trabalhar na luz. Eu quero deixar esta palavra para vocês, repassando aqui, lembrando que quem está falando que os nossos pensamentos não são os de Deus, é o próprio Deus. O próprio Deus dizendo que nós devemos cuidar e analisar os nossos pensamentos à luz da vontade de Deus e trazê-los escravos. Trazê-los escravos à vontade de Deus. A palavra está dizendo que os pensamentos podem levar à vitória ou à destruição. Os pensamentos podem ser para o bem ou para o mal. Então, vamos saber selecionar os nossos pensamentos. O seu tipo de pensamento. Você inocenteia as pessoas ou condena as pessoas? Se você tiver pensamento que condena as pessoas, avalia os seus pensamentos. Eu também tenho avaliado os meus pensamentos segundo a palavra de Deus. Você tem visto coisas boas na vida das pessoas? Tem conseguido ver? Os seus pensamentos e os meus pensamentos têm nos levado a produzir alegria e contentamento para Deus e também para as pessoas? Quando você ora para alguém, você ora porque ela pediu ou você ora porque você sabe que ela também está precisando de oração? Esse tempo agora de pandemia é tempo de nós estarmos em qualquer lugar. E os nossos pensamentos têm que ser pensamentos de intercessão. Os nossos corações que são doentes e enganosos, não deixa ele te levar assim, morreu porque tinha que morrer. Não, o nosso papel é orar para viver. Agora, se Deus falar que vai morrer, não há quem muda, vai morrer mesmo. E chegará o meu dia, e chegará o seu dia, e chegará o nosso dia. E os nossos pensamentos é que nós tenhamos que estar preparados. E que nós desejamos também preparar outras pessoas. Nós não podemos ser como Roberto Carlos, que cantou que tudo estava bem com ele, que o resto fosse para o inferno. Não. Eu tenho que desejar ir para o céu. Mas eu tenho, de alguma forma, como diz lá em Judas, tirar as pessoas que estão indo para o inferno e tirar as pessoas que estão levadas para o inferno. Tem pessoas que estão indo porque elas não conseguem entender o horror do inferno. E outras estão sendo levadas, estão sendo enganadas, porque o diabo é enganador. E a Bíblia diz, conheceis a verdade, e a verdade é que vos libertará. Vamos orar? Deus é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele dá ordem aos anjos a seu respeito. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, glorificamos, exaltamos, Pai, o teu nome de poder. Meu Pai, nós aprendemos hoje, o Senhor nos ensinando
que os nossos pensamentos, Pai, são pensamentos que não são iguais aos seus, que não levam onde os seus pensamentos levam, que não produz o que os seus pensamentos produzem. Senhor, querido, eterno, maravilhoso, nos dê graça, vigilância, sabedoria, prudência, meu Pai, discernimento, meu Pai. Tira, Pai, a trave dos nossos olhos, para que nós possamos, Senhor, querido, eterno, enxergar, meu Pai, os nossos erros. Meu Pai, querido, eterno, ajuda-nos a fazer aquilo que foi proposto no coração e nos pensamentos do Senhor para fazermos. Mesmo que os nossos pensamentos digam não, meu Pai querido, nós possamos vencê-los. Mesmo que o nosso coração não sinta, que nós não vivamos segundo o sentimento do coração, mas vivamos segundo a Tua palavra, e nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Receba o meu abraço, o meu carinho. Leve Jesus para bater na porta de alguém. A pessoa será feliz e você também. Você vai semear e vai colher. Deus abençoe.